Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar assistindo esse Impactamente Podcast. E esse episódio está muito especial. Eu tenho um convidado importado lá de Santana do Parnaíba. O rapaz tem dupla personalidade. Mentira. É o Lucas Souza de Aguiar. Mas ninguém conhece ele como Lucas Souza de Aguiar. É o famoso Teixeirinha. Teixeirinha, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. Importado de Santana do Parnaíba. Santana de Paranaíba. Não vai arrancar a cidade, né, amigo? De Paranaíba. De Parnaíba. Pra quem não conhece, pertinho de Alphaville, Barueri, ali, essa região ali. 19 aninhos de idade. 19 aninhos. Tá Nasci ontem. aqui em Ribeirão Preto, cara. Eu vim aqui numa doideira aqui. Me chamaram, a Rebeca me chamou aqui. Brincadeira. Brincadeira, Eu não tava fazendo nada de sábado. Tava de boa. Aceitar um convite pra dar uma volta, vim parar em Ribeirão Preto. Dormi e acordei em Ribeirão Preto. Gente, mentira. Isso aqui é brincadeira. O Teixeirinha é uma figura incrível. Para você ter referência, é um dos rostinhos mais famosos, mais conhecidos de todos os eventos que tem do Thiago Brunet, do Instituto Brunet, Instituto Destiny, do Método Destiny, da Conferência Destino. Então, um dos rostinhos mais conhecidos que as pessoas amam tirar foto, conversar. E é de verdade, cara. Esse jeitinho dele é assim mesmo, extremamente carismático, quietinho na dele. E as pessoas se apaixonam muito rápido por ele. E por isso, um dos motivos pelos quais eu trouxe o Teixeirinha aqui foi para saber um pouco mais da vida dele, para entender, com 19 anos de idade, como é que esse cara conseguiu chegar nesse formato de paz, de saber... Aliás, faz parte da primeira pergunta, Teixeirinha. Como é que, com 19 anos de idade, como é que você trabalha a sua mente, já que é o Impactamente Podcast, como é que você trabalha a sua mente para absorver esse volume de informações que circulam na tua vida e de uma multidão de pessoas que te conhecem? Eu tive na Conferência Destino desse ano, do ano passado, foi em setembro, lá no AMB, 10 mil pessoas. Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera. 10 mil pessoas. Isso. E uma multidão de pessoas que paravam, tirar foto e tal. Como é que você se relaciona com isso? Como é que você convive com isso, cara? E bem-vindo de novo. Primeiramente, acho que você aumentou muito a expectativa das pessoas. Agora vai ser difícil atingir esse patamar, né? Ele é modesto, gente. Bom, acho que... primeiro, é uma honra, né? Acho que não consegui falar isso. Estar aqui com vocês. Obrigado. O convite foi muito, muito especial mesmo. Obrigado. Tá? E respondendo essa aceitado. Imagina. E respondendo essa pergunta, eu acredito que... Quando você... acho que guardar o coração, acho que é a principal coisa enquanto a isso. Só que as pessoas nos param hoje, por causa de todo acesso que a gente tem, por causa que o Thiago ele acaba valorizando a nossa pessoa ali nos programas, tudo, né? Só que a gente percebe que isso tá conosco hoje, só que isso não pertence a nós. O que eu tô falando isso é porque às vezes a gente é muito a vaidade sobe a nossa cabeça quando a gente percebe que a gente tá sendo reconhecido, que a gente tá recebendo carinho a mais das pessoas. Só que isso vai e volta, né? Às vezes as pessoas que te elogiam hoje, que te abraçam hoje, amanhã por uma besteira que você comete, pode acabar sendo as pessoas que mais te perseguem. Sim. Então, acho que existem algumas coisas que você precisa fazer, mas o principal é humildade, você manter o coração firmado em Deus, saber que tudo isso não é para você, é para o reino de Deus, tudo isso é para glorificar o nome dele. Eu tenho algo comigo também muito interessante que quanto mais nós formos humildes, mais Deus pode nos levantar, sim, nos tornar relevante. Os humilhados serão exaltados, né? Exatamente, porque uma pessoa que não é humilde, ela não consegue passar a glória pra Deus. Tudo que acontece na vida dela, ela fala, pô, é isso, eu sou bom mesmo e tá tudo certo. E só que o nosso propósito de vida, o que a gente tá aqui é justamente para glorificar o nome de Deus. Então, isso é uma das coisas, né, que eu vejo que quanto mais humilde você for, mais Deus pode te levantar. Na verdade, assim, rapidamente já dá para perceber
até porque a gente tomou um cafezinho antes de estar aqui gravando o podcast. A gente já conversou bastante algumas outras vezes, bastante assim, não em volume de tempo, porque sempre que a gente se encontrou, você estava em evento, né? Estava participando dos eventos. E a Tati, né, que acabou sendo o ponto de conexão entre nós, que é a minha esposa, né? Ela também trabalha como é que se fala? No staff, mas é voluntária. Lá nos eventos do Método Destiny, que é incrível, gente, ó. Você que estiver assistindo, se conecta lá nas plataformas do Thiago Brunet. Tem Método Destiny, tem a Conferência Destino, tem outros eventos que estão para surgir aí também, no meio do caminho. Tem o Destiny Mind. Tem o Destiny Mind. Dia 2 agora de fevereiro, não sei quando é que vai pro ar esse, mas dia 2 de fevereiro agora vai ter outro também evento, porque é transformador. Eu também sou prova da transformação de participar, de passar por um dos eventos que o Thiago Brunet participa e organiza, junto com o time, né? Sim. Mas esse coração ele já veio contigo. Você já tem, provavelmente você teve uma base. Tô certo ou me enganei? Você já veio com isso da tua casa, que é esse coração guardado, essa humildade de entender quem você é, por mais que você esteja envolvido no universo que você está, colocado no universo onde você está colocado, que no café a gente estava até comentando, foi Deus quem colocou vocês lá, isso é fato. Sim. E o Brunet e o restante do time foi sensível a esse direcionamento de Deus, né? Vou trazer esse garoto, vou trazer esse jovem para cá. E essa multidão de pessoas reconhecendo vocês, eu fui um deles, né? E aí, Teixeirinha e tal, tira uma foto aqui. E vocês são muito graciosos, você, Wesley, mas... É que o Wesley tá aqui, gente. Ele vai ser o próximo que a gente vai gravar. Mas vem de berço também. Ou foi no... E sincero, hein, bicho? Não fica com enrolação, não. Vem de berço ou foi muito um DNA do Thiago emplacado em vocês, assim? Marco, eu acho que eu tenho algo comigo que a natureza do homem é uma natureza ruim. Sim. Então, eu acredito que isso é algo que a gente tem que ser cuidado desde berço, né? Uhum. Eu acredito que todos nós nascemos tendenciosos a ser orgulhosos, a ser desumildes. Sim. A palavra fala que a gente nasceu no pecado, né? Isso, exatamente. Só que a sua criação, as pessoas com quem você convive, tudo isso, acho que é um dos grandes responsáveis, assim, de modelar isso. Sim. E não deixar que seu orgulho, que a sua soberba sobressaia, né? Cresça. Então, eu acredito sim que por causa da criação dos meus pais, por causa dos ambientes que eu frequentei, que eu acho que isso é o mais importante para a vida do ser humano, por causa dos ambientes, as pessoas que eu acessei, me fizeram ser um pouco mais tendencioso a essa humildade. Mas orgulho é algo que nós lutamos todos os dias, né? Sim. Para que ele não apareça e não sobressaia sobre nós. Que diminua eu. Porque Deus, Você é convertida há quanto tempo? Desde berço? Nasceu? Nasci em berço. Papai, mamãe? Papai e mamãe. Papai e mamãe. Chama. Elaine e Walter. Elaine e Walter. Dona Elaine, senhor Walter, obrigado aí pelo filho que vocês compartilharam para o mundo. E eles são cristãos? São cristãos. Há muito tempo também, ó? Muito tempo. Desde quando eles começaram. Enfim, muito tempo. Igreja? Dá. Ó, meu pai era da Deus e Amor com a minha avó. E minha mãe, quando ela conheceu ele, ela não tava tão firme assim. Só que ela já tava, tipo, buscando alguma igreja, né? Uhum. Como meu pai já era de igreja. Um homem de oração. De oração. Aí eles começaram a ir juntos, aí depois ele foi pra quadrangular. E hoje nós estamos na Assembleia de Deus, né? Mas eu nasci em berço já. Só que eu conheci Jesus mesmo, de fato, assim, minha primeira experiência com ele, com uns 14, 13. Como foi? Eu não posso deixar de perguntar. Isso me dá um comichão dentro de mim. Como foi a experiência com Jesus, cara? A primeira, de tomar pancada, de falar, bom, agora eu conheci o mestre mesmo. Cara, assim, acho que por eu ter crescido nesse ambiente, igreja, tudo, a gente acaba se acostumando com algumas coisas, né? Uhum. Então... O linguajar, né? o japinho, o crentez. Isso, as ações também, as coisas que aconteciam, isso. E eu cresci também, tipo, os pastores liberando palavras sobre a minha vida. Isso eu tenho memória desde criancinha.
Minha mãe conta cada história, tipo assim, absurda também. A minha avó, nossa. Conta uma. Vamos fazer uma fofoca assim. Abre um pouco essa é a sua história. Minha mãe conta que uma vez era na igreja quadrangular, essas igrejas de bairro mesmo. Foi um pastor... Desculpa, cara. Essas são as melhores. As que o fogo pega. É do repetré do Ralabaxéia. É o ex-que E a boca da pessoa é a boca de Deus para que ele olha da parede. Aquela que rasga, velho. Às vezes. Aí veio um pastor de fora, acho que ele morava no Chile, se eu não me engano. Não é o Vitor Hugo, não. Não, não é o Vitor Hugo, não. E eu lembro que eu era, tipo, eu nunca sentava na frente, e esse dia eu sentei um pouco mais na frente. Acho que eu devo ter uns 12 anos, por aí. E minha mãe falou que eu passei o culto inteiro chorando com a palavra. O culto inteiro chorando. E depois de um tempo, ele percebeu, o Espírito Santo tocou nele, né? Ele começou a liberar algumas palavras sobre a minha vida, falando que eu ia ser erguido para essa direção, que Deus ia me usar tremendamente, e meu nome ia ser sobre as nações, tudo. Então, acho que... Mas os ambientes me ajudaram muito nisso, né? Porque se eu não estivesse naquele ambiente certo, eu certamente não cresceria com essas palavras. Sim, então, com certeza. Então, a importância dos ambientes também, de você estar nesses ambientes. Então, essas palavras surgiram na minha vida desde quando eu era pequeno. Deus sempre... o cuidado de Deus sempre de mostrar para os meus pais que, cara, Deus ia me usar, que verdadeiramente eu não sou deles, mas eu sou de Deus, assim, né? Assim como foi com o profeta Samuel, que o Samuel não era de Ana, mas era realmente um profeta de Deus. Amém. E... enfim, eu cresci nisso e é isso. Essa daí foi uma partezinha da história da tua participação em palavras de Deus liberadas sobre a tua vida. Hoje a gente vê que você, com 19 anos de idade, isso foi com 14 a tua primeira experiência? Essa foi a experiência que você acredita impactante mesmo? Foi. Essa foi a primeira experiência que eu tive, assim, que realmente marcou a minha vida, né? Não só a minha vida, como dos meus pais também. Eu tenho muito... Vou te falar assim, bem sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender qual é o impacto que eu causo nas pessoas. O meu chamado, o meu ministério e as coisas que eu faço. Tem muitas coisas que eu falo que eu nem me lembro depois. Sim. Deus te usou para falar... eu nem sei. E eu creio que é Deus me preservando também, até por conta do orgulho, de não subir no coração, essas coisas, e eu acho o máximo eu esquecer. Cara, que bom que eu não lembrei disso, que eu tô livre para continuar vivendo. Mas você consegue acreditar ou entender que no tabuleiro da vida Deus mexeu as peças para você estar posicionado hoje? Porque quando você recebe uma palavra de Deus, através da boca do profeta, com 14 anos de idade, teu nome vai ser levado pelas nações, vai ser falado pelas nações. E hoje você está com pessoas que acessam essas nações, que Tiago, Flávio, enfim. E você está a um passo desse grupo, e você foi abraçado por eles, que efetivamente é um plano de Deus já apresentado para você. Isso fica claro para você? É muito nítido. É muito nítido, né? É muito claro, porque é muito claro, tipo, muito antes, acho que nessa experiência, acho que eu tinha uns 11 anos. Acho que uns 11, 12 anos, porque quando eu fui para a igreja que eu congrego hoje, acho que uns 13, 14 anos, eu não estava num momento muito bom na fé, nessa frieza que acontece. E, cara, eu fui pra lá, tipo, eu nunca tinha acessado. Lá é um ambiente, uma igreja, tipo, moderna, né? Tem iluminação legal. Enfim. Uma estrutura bacana. Uma estrutura bacana. Então, foi o primeiro impacto, assim. Só que a forma como eu cheguei lá foi totalmente, tipo assim, inesperada. E lá foi a porta de acesso pra eu começar... Eu até eu falo com os pastores que lá eu aprendi a ficar de pé, lá eu aprendi a andar, caminhar, correr. E eu só tô onde eu tô hoje porque meus pastores, pastor Jair e pastora Cassiane,
Ele fala assim, pastor Cassiane. Gente, é a Cassiane mesmo, entendeu? Aquela Cassiane. Pastor Jair é aquele, é aquele. Então, porque ele realmente, o pastor, ele nunca negou nada que ele tem, né? Então, todo o conhecimento ele sempre transbordou. E lá eu pude ter esses primeiros acessos a pessoas mais relevantes. Lá eu aprendi a me portar diante dessas pessoas. Lá eu aprendi a importância de você ler a Bíblia, de você fazer tudo isso. Então, quando eu olho para tudo que Deus fez na minha vida, eu percebo que Deus me colocou no ambiente certo, para me conectar com as pessoas certas, para eu aprender com as pessoas certas, para eu chegar onde eu tô hoje. Sim. E, cara, a gente consegue ver Deus nos detalhes que acontecem nas nossas vidas, né? Até, tipo, cara, simples detalhes que acontecem na nossa vida é muito perceptível. O cuidado de Deus, o propósito de Deus com cada coisa, né? Mas eu acho que você só consegue olhar para isso, de fato, esses detalhes, quando você deixa o orgulho de lado, quando você começa a olhar, literalmente, cara, se fosse eu, o que seria? Qual decisão eu tomaria nesse momento, né? Então é isso. Acho que é isso. Você fala assim, com 19 anos, eu vou te apertar um pouco, pode? Claro, óbvio. Eu esqueci de fazer a pergunta antes. Wesley, já vou te fazer agora, porque nós vamos gravar depois. Se tiver alguma coisa que eu não puder perguntar, já fala antes. Porque quando eu vier aqui pro ar, eu vou perguntar. Já era. Eu tive aqui, eu também não sei a ordem do podcast que vai, mas o meu irmão querido, que eu amo demais, e já vou falar um negócio pra vocês. Deus tá aqui mesmo, porque eu tô emocionado já. Não porque eu estou emocionado que Deus esteja aqui, mas uma das reações que eu tenho de Deus é me emocionar, do nada. Então eu sei que Deus está aqui. É uma dos sentimentos que eu tenho quando a presença de Deus se manifesta. Amém. Eu estava aqui gravando com meu irmão querido, Daniel, pastor Daniel. Ele foi da rede de jovens junto comigo. Eu liderava ele é filho do pastor titular da nossa igreja. Amo demais o Daniel. E num determinado dia, o Daniel me chamou para almoçar e ele compartilhou comigo que ele estava mal e ele pensou em dar cabo da própria vida. E nesse dia ele voltou para casa, que foi numa noite, né? Ele voltou para casa, falou com o pai dele e depois, logo depois ele me procurou, porque eu era uma liderança sobre a vida dele na fé. O pai, por ser pai e pastor, sim, mas eu também. Claro. E as pessoas, elas acreditam que a vida de todo mundo é sempre melhor que a delas, né? A vida de todo mundo é melhor que a tua. A grama do vizinho é mais verde que a tua, as fotos do Instagram são mais bonitas do que a tua. E hoje na internet a gente vê esse volume de informações que sempre a vida de alguém é melhor do que a minha. E aí eu ouvi o Teixeirinha, o Lucas, falando que com 19 anos de idade, que quando ele foi para a igreja que está congregando hoje, ele estava mal. Aí você fala, cara, eu tô com 53. O que um garoto de 14, 15 anos estava mal? O que acontecia com o Lucas, com 14 anos de idade, para ele chegar e falar, quando eu fui para a igreja que eu congrego hoje, eu não estava muito bem? Eu falo isso, mas olhando com o meu olhar de hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas o mal que eu digo é, tipo, frieza. Eu não queria, apesar de ter recebido palavras, apesar da minha avó sempre confirmar isso, eu não queria saber disso, né? Tava na flor da idade, eu queria... Os ambientes que eu frequentava também, eu cresci em bairro, então... ficava na rua o dia inteiro. Sim. Mente vazia, oficina do diabo. Isso, nossas vozes falavam isso. Exatamente. Então, eu queria saber só de brincar, só de jogar videogame, só de vida espiritual, tudo, nada, sabe? Se esfriar. Esfriando. E eu vejo que se Deus não me tivesse colocado nesse lugar, nessa igreja onde eu congrego hoje, com aquela idade, certamente eu não estaria aqui hoje, porque eu ia postergar isso mais, eu teria experimentado outras coisas. Você chegou a ver amigos teus? Claro. Claro. Usando drogas? Sim. Hoje a gente consegue ter essa noção, né? Só que, então, esse mal que eu digo é isso. Tipo, essa frieza espiritual, esse falta de compromisso, essa, cara, esquecimento do que Deus já tinha falado pra mim.
Então, E muitas pessoas, elas se perdem, porque Deus não fez isso com Lucas, com Teixeirinha, e não fez comigo ou com outros. Deus faz com todo mundo. Cada um de nós tem um chamado e um propósito de Deus. Não é porque o Teixeirinha hoje está com fulano, beltrano, ciclano, que são muito conhecidos, etc. Tal, que Deus não tem um propósito específico para você. Que Deus não vai honrar aquilo que você nasceu para ser, né? A palavra que Deus liberou. Eu falo muito de Ananias, né, cara? Não fez nada, só colocou a mão em Paulo. Só... Você não vê Ananias em lugar nenhum mais. Inclusive, quase rejeitou o chamado, né? Ananias, oi, Senhor. Primeiro que essa intimidade de Ananias com Deus é um negócio absurdo, né? Porque Deus não precisou ficar chamando Ananias várias vezes. Ananias, oi, Senhor. Já sabia que a voz era de Deus, era íntimo, né, cara? Vai lá. Lá mesmo? Tem certeza? Aquele homem é conhecido. Persegui. Sim, mas é ele que eu quero que você toque. Então, assim, Ananias só fez isso, mas fez muito bem feito. Então, às vezes a gente quer viver a vida dos outros, né? Mas se você não tivesse parado, ainda muito novo, e percebido, opa, tem uma bifurcação aqui e eu estou indo para o caminho que não é o caminho que Deus me chamou. E isso me mostrou o vazio que eu vivia e aí me fez voltar. Foi isso aí mesmo. Acho que eu acredito que sim, mas isso com mais tempo depois, né? Sim. Porque acho que com 13 anos eu não tinha ainda essa cabeça de saber... Consciência de saber decidir entre o certo e o errado, né? Só queria viver a vida e tudo certo. Acho que a persistência dos meus pais também fez muita diferença, né? De saber, pô, aqui nesse lugar ele se sentiu muito bem, foi onde ele se sentiu acolhido. Então eu vou permanecer aqui, seja o que Deus quiser. Né? Que é a melhor coisa. É que é a melhor coisa. Que Deus quer. Só pra completar, eu aprendi que um dos segredos para Deus usar a nossa vida é você ser disponível. Então, quanto mais você ser disponível para Deus, para Ele te usar, mais Ele vai querer te usar. Porque a vontade de Deus é usar os seus próprios filhos, né? Amém. A vontade de Deus é fazer com que os filhos dele se tornem pessoas relevantes. Porque, cara, Deus, uma coisa que eu aprendi também é que Deus, Ele sente prazer em usar os improváveis. Sabe? Bem. Então, só que nós precisamos nos mostrar disponíveis. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós falamos, Deus, eu entrego a minha vida a Ti, seja feita a Tua vontade sobre a minha vida. Quando nós obedecemos a voz dEle, quando Ele pede para nós fazermos algo, isso nos mostra que nós estamos sendo disponíveis para que Ele use a nossa vida. Né? Então, acho que essa comparação entra quando a gente não tem ciência disso. A gente vê, cara, Deus não está me usando. Só que, às vezes, Deus está te usando na vida dos seus pais ou na sua família. Só que você precisa estar disponível. Você precisa estar disponível para obedecer, que acho que isso é o principal, primordial. A gente tem vários exemplos bíblicos de pessoas que desobedeceram e perderam a graça de Deus. Saul é uma pessoa muito em relação a isso, né? Saul desobedeceu a Deus e a presença do Senhor se retirou dele, né? Então, se você for uma pessoa disponível para que Deus possa te usar, se você é obediente à voz dele, certamente acho que a chance de você cumprir esse propósito é absurda. Então... Eu vou fazer um overview aqui para você que está assistindo a gente. Um garoto de 19 anos está me dando uma aula. Que bom, que bom. Coração guardado, melhor coisa que tem. Guarda de tudo que puder, guarda o teu coração no Senhor. Humilde, a humildade, foram duas coisas que a gente começou falando aqui. Um coração guardado. Procurar sempre ser humilde para que a soberba, o orgulho não entre na tua vida. Você estar disponível a Deus. Esteja disponível para Deus, para ser usado aonde Ele determinar, aonde Ele direcionar. E entender que Deus está usando os improváveis. Porque aqueles que são prováveis e aqueles que são esperados, já existe a sua marca e o seu tempo. Alguns já estão levantados, e amém, glória a Deus por isso. Mas o que eu mais tenho ouvido, Teixeirinha, é que uma geração de improváveis está se levantando. Uma geração de improváveis que vai surpreender, que vai chocar. Tipo assim, poderia vir algo de bom de Nazaré? Sim. Exato. Cara, poderia vir algo bom lá de Santana de Parnaíba, que eu fui corrigido? Poderia vir algo de bom dali? Poderia. É uma geração de improváveis que Deus está levantando.
Glória a Deus, né, cara? Glória a Deus. Ó, então um overview rápido para você que está nos assistindo aqui no Impactamente Podcast. Vamos lá, vou apertar, né, meu? Esse rostinho bonitinho, o cara com essa tá voz. liberado, tô disponível. Ele tem uma voz grave e tal. Você tem um sotaque, parece que é mineiro, carioca, você vai ter um... Né? Ele tem um sotaque diferenciado, é o cara das nações, né? Ministério Ágape. Manda, o que é esse tal desse Ministério Ágape, irmão? A pergunta... O que você tá arrumando com esse Ministério Ágape? Pergunta boa essa. Fala. Ministério Ágape Love é um ministério que... Ágape Love. Ágape Love. Meu Deus, gente, presta atenção. Você aí em casa, que está nos vendo, e você que está nos ouvindo, Ministério Ágape Love. É um ministério que Deus colocou no meu coração, que Deus confiou em mim, para impactar os jovens e adolescentes dessa geração, né? Acredito que eu nasci para isso, eu nasci para ser pastor dessas ovelhas que estão perdidas, ou que não conheceram ainda a voz do pastor, ser apenas um instrumento, né? Amém. E o Ágape Love é um ministério online, né? Ainda, por enquanto. Nós... Opa, o Ministério... Opa, teremos novidades no futuro. Dá para soltar um spoiler aí, ó? Dá isso. Deixa aí no ar, vamos ver o que Deus vai fazer. Fazer isso. Te peguei no contrapé. Pegou lá. Surpresa. Ministério Ágape Love, eventos presenciais. Por que não? Ó, show de bola. Deus Estaremos lá. Conta comigo também, para servir. Conta comigo. E para compartilhar do amor de Deus, aquilo que me salvou, aquilo que tem mudado a minha vida, a vida da minha família, a vida de outras pessoas que eu conheço também. Compartilhar a verdade, compartilhar o conhecimento que eu tenho, absorvido, né? Aprendido. E é isso. A gente tem um Instagram, agape.love. Agape.love. Tem só um detalhe, porque quando eu fui abrir o Instagram não tinha o domínio, Agape normal. Então é Agape, o E é com 3. Olha, tem todo um código aí no negócio. É agape.love, mas o primeiro E? É o primeiro? Não, o segundo. Segundo E. O último... Agape, Primeiro E. Não, é o primeiro. O love é o outro. Entendeu? São dois E's. Agape, primeiro E. Love é o outro E. Então, Agape, o último E do Agape. 3.love. Isso. E aí a gente começou também um canal no YouTube, né? É um canal que a gente já tinha, só que hoje a gente tá com mais frequência. Que é Agape Love também. Mas aí não tem ponto, não? Não. Aí é o normal. Agape Love direto e reto. Tá, e aí tem lives? Tem lives todas as terças-feiras, lá no perfil do Agape. Terças-feiras, 20h15. 20 horas e 15 minutos, agape.love no Instagram. Também tá lá no YouTube, segue lá, Agape Love no YouTube, @agape.love no Instagram. E aí o teu chamado é para falar com os jovens, para compartilhar suas experiências, o seu aprendizado, aquilo que você tem recebido de Deus, compartilhar com essa geração e as tuas experiências pessoais. Você já passou por algum momento onde Deus te colocou numa experiência com alguém no seguinte: caramba, essa pessoa, ela, quase deu cabo da vida dela, mas por estar me acompanhando, a gente conseguiu reverter isso? Ou algo que te chamou a atenção? Nesse nível eu nunca tive nenhum testemunho nesse nível, a pessoa ia dar cabo da vida. Mas tem um amigo meu, né, que antes de eu se tornar o líder do Agape, né, eu fundar o Agape, eu era líder de uma célula. Tá. Célula, pra quem não conhece, é uma reunião de estudo bíblico. Isso. Não é. Lá na minha igreja não é isso, não. Nada disso. Não, lá na igreja, a célula é um grupo de jovens adolescentes que, se reunia uma vez por semana pra ser acompanhado, pra compartilhar, meio que Tipo discipulado. Tipo um discipulado, só que com algumas pessoas, né? Tá. Eu conheci esse rapaz, esse menino, né? Tinha uns 13, 14 anos na época também. E ele era uma pessoa muito envolvida com drogas, tava nos ambientes errados. Anos. Não, acho que eu exagerei, uns 15, 16 anos.
Muda muita coisa. Mas enfim, Hoje em dia, infelizmente... E ele... então, ele estava envolvido já, o ambiente que ele morava, infelizmente as pessoas faziam isso, né? E por ele talvez a mente vazia naquele momento, ele acabou... Ele tinha... os exemplos que ele tinha era meio que ele convivia era isso. Exato. E aí eu chamei esse menino... Não, esse menino entrou pra minha célula, pro meu grupo, onde eu liderava, e eu comecei a acompanhar, junto com uma líder minha. E, cara, a gente percebeu algumas carências na vida dele, que, tipo, ele não teve um pai tão ausente na vida dele. E isso trouxe uma carência, justamente... A ausência do pai, ausência um buraco na vida dele. Exato, ele tava a saciar isso nos prazeres, né? Uhum. E a gente começou a acompanhar ele, mostrando que a graça de Deus estava sobre a vida dele, que, cara, o que ele buscava, ele não ia saciar nos prazeres, nas pessoas, nas drogas, e fazer todo o acompanhamento mesmo. E, claro, tinha outras pessoas também que eram especializadas, que já tinham passado por isso, já tinham experiência por isso, ajudando também. E esse foi o meu primeiro impacto, assim, tipo, de uma pessoa. Hoje ele já tá com a vida dele, né? Graças a Deus. Ele me ajudou durante um bom tempo no Agape. No começo foi ele que me ajudou. Ele editava os vídeos. Tipo, foi minha mão direita, assim, o braço meu. E hoje ele tá trabalhando. Hoje a mãe dele é super orgulhosa enquanto é isso. Amém. E essa foi a minha primeira experiência, assim, caraca, Deus me usou pra ajudar essa pessoa. Amém. Eu tive esses tempos atrás, não sei quanto tempo faz, não faz muito tempo. Eu tô no Instagram, aí vem uma mensagem lá no direct. E você é o Marco Baldan, que congregava na igreja tal, lá em São Paulo, aqui em São Paulo? Eu tô te procurando há 20 anos. Caraca. E eu ia me matar. E eu passei na porta da igreja. E você falou comigo. Caramba. E aí você não deixou eu continuar caminhando sem saber o que eu ia fazer, porque eu não sabia mesmo. Na verdade, eu nem lembro da história. Aí você me colocou pra dentro, mas você me convidou de um jeito tão impactante, me abraçou, que eu fui pro culto. E hoje eu sou líder de jovens na minha igreja e tal, não sei o que, papapá. E era uma reunião de jovens também. Sim. E aí a gente realmente não tem a dimensão, né, daquilo que Deus faz na nossa vida. E glória a Deus por isso. E aquilo que você acabou de falar também, né? Deus tem prazer de usar a gente no chamado dele, no propósito dele. E quando você vê, fala, meu Deus, o Senhor me usou para tirar uma vida que estava sendo tragada, sendo sugada, e se bobeasse, correndo risco de morte. Claro. Né? E hoje essa pessoa está caminhando aqui, frutificando e tal, e eu tenho uma participação nisso, é sensacional, né? É muito bom. Hoje, nos jovens, a gente vê muita coisa acontecendo. Então, você jovem que está assistindo o podcast, você mãe, pai, que tem filhos, adolescentes e jovens, hoje o mundo tem tido uma velocidade brutal. E um dos principais alvos que eu acredito do inferno mesmo é atacar essa geração de adolescentes e jovens. Sim. Com toda sorte de porcaria mesmo, assim, né? As carências que buscam as necessidades, então, relacionamento sexual, mais de um, engravida muito cedo, droga, enfim, esse vazio que eles estão vivendo. O que hoje o Teixeirinha, se tivesse na frente uma multidão de adolescentes e jovens. Vamos imaginar que o Teixeirinha está num desses eventos. Desses eventos. Amém. Aleluia. A igreja diz amém. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Tudo. Aleluia. Teixeirinha, num desses eventos aí que Deus está te levantando com uma multidão de adolescentes e jovens. Se você pudesse dizer algo, uma coisa só, ou uma frase, um pensamento, o que o Teixeirinha falaria? Para essa geração? Você está no evento, Deus te colocou, Deus te levantou, e tem uma multidão. Eu estou lá no ginásio do Ibirapuera. É do Ibirapuera que a gente foi, né? Foi. Mais de 10 mil jovens. E o Teixeirinha está lá no palco, no altar. Para quem não sabe, gente, eu vi o Teixeirinha
no palco lá no Ibirapuera, com 10 mil pessoas. 10 mil jovens e adolescentes, e o Teixeirinha tá lá, e Deus te dá o microfone, o cajado, e fala aí, essa aqui é a geração que eu te dei, o que você vai falar pra ela? Essa semana... Te apertei, hein? Apertou, pegou de súbito, nem tinha preparado nada. Essa semana eu fiz uma live sobre os prazeres da carne. Eu vi. Sobre a natureza humana. E Deus me trouxe para Gálatas 5, que fala sobre a consequência dos prazeres da carne, e fala sobre quais são os prazeres da carne, né? Imoralidade, por aí ele segue. Só que eu vejo que essa geração, talvez, eu me incluo nessa geração também, porque nós somos tentados com isso sempre. Sim. É uma geração que a gente tem cedido muito a esses prazeres. A gente, igual você falou, a gente busca saciar certas carências que nunca são preenchidas por esses prazeres, em coisas, em pessoas, em sexo, em moralidade, em bebida, em drogas, porque nós temos um vazio dentro de nós. Essa carência, esse buraco oco que fica dentro de todos nós, né? E falar que os prazeres da carne, tudo isso que talvez te vicia, todas essas coisas que não tem um bom resultado, todas as coisas que te afastam talvez do caminho, ela não tem uma vida longa. Quem se mergulha nesses prazeres acaba sendo mortos também por esses prazeres. E então, cuidado com os prazeres. A Bíblia fala que todos nós temos que negar a si mesmos, carregar a nossa própria cruz para seguir a Jesus, né? E negar a si mesmo é justamente negar esses prazeres. Negar a si mesmo é justamente negar essa carência. Cara, eu sinto essa carência, mas mesmo negando, eu vou buscar aquele que soluciona essa carência, que soluciona esse vazio, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Então, se eu tiver um conselho para te dar de fato, assim, talvez anota aí, 3 pontos. Pronto, 3 pontos. Eu quero chamar vocês. Para, é um vídeo viral isso. É um vídeo viral. Prepara o corte. Prepara o corte. Bom, hein, mano? Prepara o corte. O cara manja. Tem que preparar esse corte aí, ó. 3 dicas do Teixeira. Começa do zero, vai. Primeiro você tem que entender que a nossa natureza é uma natureza ruim, uma natureza pecaminosa, enfim. E se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós sempre vamos ser tendenciosos a tomar atitudes ruins. Sim. Então, tenha esse entendimento. Primeiro ponto, esteja nos ambientes certos. Os ambientes certos que eu digo são os ambientes que é um ambiente de crescimento. Um ambiente onde você vai... Porque o grande poder dos ambientes é que você vai conhecer pessoas ali, né? E tem uma passagem bíblica que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Uau, é isso mesmo. Então, ótimo. Às vezes os seus pais lutaram tanto para colocar princípios em você, lutaram tanto para colocar valores em você, só que por causa de uma companhia que você se num ambiente errado, você vai corromper tudo isso e vai deixar tudo para trás, né? Você vai seguir um caminho torto. Então, frequente os ambientes certos, um ambiente de ensino, um ambiente onde Deus é pregado, um ambiente onde que você aprende aquilo que realmente você vai usar na sua vida, que presta na sua vida. E segundo ponto, se conecte com as pessoas certas, esteja ao lado dessas pessoas certas. A gente estava falando isso no café, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se você estiver ao lado de pessoas, cara, que não agregam na sua vida, pessoas que te levam para uns caminhos diferentes, um caminho que cara, que não presta, vamos dizer assim, né? Português claro. Sim. Certamente você vai ir para esses caminhos, né? É questão de tempo para que todos esses princípios, todos esses valores, todo esse entendimento que você teve no decorrer desses anos caia e você passe a acreditar, porque, cara, a carne é prazerosa, o pecado é algo, tipo assim, sedutor. Chega com a carinha de Brad Pitt, sabe? Chega fantasiado. Chega fantasiado, muito bom. Só que o preço dele realmente é a morte. O preço dele é a eternidade sem Jesus. O salário do pecado é a morte. Exatamente. Então, primeiro ponto, esteja nos ambientes certos.
porque lá você vai conhecer as pessoas certas. Que é o segundo ponto. E o terceiro ponto principal tem uma overdose bíblica, brother. Uau! Primeiro ponto, esteja no ambiente certo. Segundo ponto, o ambiente certo vai te conectar com pessoas certas. E o terceiro ponto? Tem uma overdose bíblica. Overdose bíblica. Isso, porque, cara, a Bíblia é a verdade. E ali você aprende experiência. Ali você tem história de muitas pessoas. Pessoas que deram certo na vida e pessoas que deram errado. Lá você vai tirar todo cunho religioso. Vamos usar na prática mesmo. A Bíblia é onde você vai aprender, vai pegar a vida de uma pessoa que deu errado, você vai analisar a vida dela e você vai pegar só as coisas boas que ela fez e vai aplicar na sua vida. Ou você vai olhar para a vida dela, ver o que ela fez de errado e não vai fazer na sua vida. Lá tem exemplos bíblicos de pessoas que deram super certo, por exemplo, Davi, deu super certo, morreu com sucessor, morreu, cara... E fez um monte de besteira, hein? Fez um monte de besteira. E você vai poder pegar as coisas boas que ele fez, os princípios bons que ele cumpriu, aquilo que ele fez para ser uma pessoa próspera, por exemplo, e vai trazer para sua vida e você cumprir isso. Né? E a modelagem é algo principal para se você quer dar certo, né? Você precisa modelar as pessoas certas. Então, tirando todo o cunho religioso, na Bíblia você vai aprender a dar certo na vida, você vai aprender como uma empresa funciona, se você quer ter uma empresa, se você quer empreender. Lá na Bíblia você vai aprender, cara, a verdade sobre você, a sua identidade, quem você é. Lá na Bíblia você vai aprender a verdade sobre Deus, os planos de Deus. E a principal coisa é que a Bíblia ela é a principal voz de Deus conosco. Amém. Né? Deus, ele tem a multiforme a sabedoria dele, ele fala da forma que ele quiser conosco, só que a principal, onde nós ouvimos, de fato, o Espírito Santo falando conosco, é através da Bíblia. Também, outra coisa muito interessante é que o Espírito, ele nunca... talvez ele nunca vai te lembrar de algo que você nunca leu, que você nunca experimentou. Caramba, essa é top, hein? Essa é massa. Então, se você quer ser uma pessoa, um pregador, se você quer ser um pastor, você precisa ler a Bíblia para que o Espírito Santo possa te lembrar de versículos. Mas o Espírito Santo possa te lembrar de coisas que você... A minha melhor memória é o Espírito Santo. Isso aí. Uau, isso aí foi bacana. A Bíblia você vai aprender a amar, a perdoar, a honrar teus pais, a empreender, a ser próspero. Você tem ensinamento de Salomão, a sabedoria de Salomão para você ser próspero. Tem muita gente boa. O próprio Nigro, né? O Tiago Nigro fez um movimento aí sobre provérbios, né? Sobre o rei Salomão, para você ser próspero. A Bíblia é a fonte, a Bíblia é o caminho do conhecimento de Deus. Isso. Então eu preciso me relacionar com a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e aí você vai ter experiências profundas e transformadoras com Deus através da palavra. Então os 3 pontos, recapitulando o overview de novo, ambientes certos me leva a conexões certas, pessoas certas e uma overdose da palavra de Deus, uma overdose da Bíblia, uma overdose de Deus. Teixeirinha, e as coisas ruins? Me fala aí. Como é que você convive com decepção aos 19 anos? Ou você não tem? Você é diferente de todo mundo? Extraterrestre. Quem que não tiver pecado que atire a primeira pedra? Seria eu. Como é que você lida com decepção, com frustração, com... O Teixeirinha, quais que são os problemas? O cara olha e fala, mano, um cara de 19 anos convivendo com quem o Teixeirinha convive, tendo as experiências que ele tem. Quais são os problemas do Teixeirinha, mano? Não tem problema. Você olha pra um cara desse e fala, não tem problema. Tá passeando em Ribeirão Preto. Não tem problema. Acho que só antes de entrar nesse assunto, quando as pessoas pensam isso, né? Mas a gente tem que lembrar que quanto mais acesso você tem, mais responsabilidade você tem. Certeza. Deus ele perdoa o tempo da ignorância. Sim. O tempo que você não conhece tal coisa. Mas a partir do momento que você passa a conhecer, não tem mais desculpa para você cometer esse erro. Pode falar, Catarina. Então, esses ambientes me dão um certo nível de conhecimento, mas eu também sou cobrado de uma forma diferente. Não, eu tenho acompanhado, por exemplo, nós estamos falando, eu estava até empurrando um pouquinho esse momento para a gente conversar sobre,
mas já está sendo direcionado para a gente falar, né, das pessoas que você convive, daquilo que você vê, ouve, aprende, quais são as suas maiores experiências nesse ambiente. Mas eu vi o próprio Brunet contando de pessoas que se aproximam dele e que num primeiro momento acaba sendo realmente uma direção e tal, e que um pouquinho lá na frente a luz vem e fala, opa, peraí, isso aqui não. Então quando a gente fala, o Teixeirinha, o Wesley, o Beto, né, o Malvão, o Cleiton e tal, pô, eles estão convivendo com o Brunet, estão convivendo com não sei quem, com fulano, Beltrano. Aqui muito é dado, muito é cobrado, querido. Sim. Se você der uma escapada aqui, dá uma vacilada, tchau pardal, você vai tomar a pancada rápido. Então, a pressão, a cobrança, a disciplina, o você estar centrado e concentrado, sabendo que se só está ali, porque Deus te colocou lá, e se Ele quiser, Ele te tira de lá também, como já tirou outro. Sim. E se Deus quiser também, Ele vai te levantar, se for a vontade de Deus, vai te levantar ainda mais. Então, espera aí, tem muita coisa acontecendo ao meu redor. Eu preciso saber quem eu sou em Deus, eu preciso ter a minha identidade clara e sendo restaurada todos os dias. Por isso que eu digo, escuta, qual é o problema do Teixeirinha? Porque as pessoas olham de longe e, na boa, eu não sou muito de papo na língua mesmo. Tem um monte de gente, tenho certeza que tem um monte de gente que se aproxima de vocês para querer levar uma vantagem, querer ter um acesso, um passe livre, alguma coisa. Vocês sabem disso, né? Sim. Mas tirando isso que depois a gente fala. Bastidores, gente. Vamos falar de bastidores. Fofoca, né? Fofoca cresce. Fofoca. Só informações Tem só. um podcast, né? Fofoca crente. Fofoca crente. Fofoca crente. Informações crentes, só. Quais são as crises do Teixeirinha, mano? Porque muitos jovens vão estar ouvindo, ou as mães, né? Que vão estar vendo e falam, puxa, meu filho também passa por isso, eu não sabia ajudar, agora eu sei. O que você viu? Qual é a dor? Cara, apesar de tudo isso que você falou, eu sou uma pessoa ainda muito nova, né? Mentira. Sou jovem ainda, meu amigo. Não sei se vocês perceberam, 19 anos. Meu Deus do céu. Brincadeira. Então, eu passo por problemas, assim, que às vezes o jovem normal passa, né? Não é só porque eu tô nesses ambientes que eu não passo por problemas, como eu disse, os prazeres da carne a gente tem que renunciar todos os dias. Então, cara, eu passo por problemas como qualquer outra pessoa. Decepções, emocional, frustrações. Claro que quando você tem pessoas te acompanhando, mentores mais experientes que você evita muitos problemas, né? Sim. Você evita muitos desgastes emocionais, porque você passa a ser mais assertivo nas suas decisões. Só que isso não inibe você de tomar uma decisão errada, porque a decisão é sua, né? Querendo ou não, os mentores te direcionam, mas você decide ou não. Só que são os problemas normais. Às vezes eu tô carente, só que ao invés de buscar suprir essa carência em algo, eu já sei a resposta que vou suprir uma carência em Jesus, a minha carência em Deus. Né? Então eu tenho, sou novo, eu tenho os problemas normais que qualquer jovem e adolescente tem, né? As dores que qualquer jovem... Né? Ele falou de carência, gente. Vamos... amor. O Teixeirinha falou que às vezes ele fica carente. E a pergunta que não quer calar. Lá vem. A pergunta do Impacta Love. Impacta Love. Como anda o coração do Teixeirinha? O Lucas, tem uma dona? Não Madonna, cantora. O Lucas, tem uma dona? E aí? Aqui, ó. Lá na Teixeirinha. Será que eu revelo? Será que eu vou falar o nome, o CPF dela? Esses dias eu tô acompanhando o Teixeirinha. Você tem irmã? Não tenho. Não vai procurar minha irmã, não. Não. Esses dias eu tô acompanhando o Teixeirinha no Instagram. Aí eu olho, uma moça linda. Eu falei, rapaz, tá paquerando já o Teixeirinha enroscado não era da sua irmã. Eu já coloquei, as histórias eu coloquei. Vou nem marcar pra não ter problema. Linda. Ela é mais nova? Mais nova. É linda, né? Ela tem 13 anos só. Linda. A beleza foi pra ela, a inteligência foi pra ele. Desvalorizando meu passe, meu Marco.
Como é ela chama mesmo? Maria Luísa. Maria Luísa, beijo, você é linda, viu? Deus abençoe. Tô de olho em você, hein? Puxou a mãe e um pouco do pai. O Teixeirinha só foi inteligente mesmo e tal. Mentira. Teixeirinha aí, mano, fala aí. Tem dor nesse coração ou não? Ainda não. Mentira. João 8,44, pai da mentira é o diabo. João 8,44, menino. Eita, acho que é Deus falando aí. Deus tá confirmando. Tá livre, tá desimpedindo? Tô livre. Eu vou fazer um Impacta Love aqui para os meus amigos queridos para encontrar as suas amadas, as suas varoas valorosas. Tô livre, mas tem alguém em mente, hein? Tem? Tá orando? Tô orando. Ela sabe? Não. Ela não sabe? Não. Vou confessar que... Se você tá vendo isso aqui, acho que você sabe que é você. Tô ousado mesmo. É sério isso? Você fez sério? É verdade isso? Espera que eu não vejo agora. Eu vou impulsionar esse podcast. Tem como impulsionar isso, Wesley? Tem como? Eu vou pagar pra impulsionar esse podcast no YouTube só pra essa mulher ver, essa varoa. Não, existe uma multidão que vai ficar decepcionada. Mas assim, busca em Jesus, que Deus vai te dar um homem de Deus, mas esse aqui já tem uma dona pelo jeito. Tem o Wesley. Como é que chama a varoa? Aí é loucura, aí já quer não. Eu não posso falar assim, eu tô doido. Ô Wesley, eu tentei ver se eu engabelava ele, não deu. Você quer que a Deus vai me enquadrar? Quem é essa menina? Mas fala de novo pra ela, manda uma mensagem pra ela aqui, ó. Manda uma mensagem. Amada, sabe que eu tô orando por você, mano. Olha, mano. Ô, repleplé do Ranabachinha. Eita. Xenia, vamos pra outra parte agora, que muita gente com certeza vai se interessar, porque acaba sendo, né, meu? O Thiago Brunet, dificilmente você está vendo isso aqui, não sabe quem é. O Thiago Brunet hoje é um dos grandes nomes do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento mental humano. É um líder de Deus, um homem de Deus. E eu vou confessar aqui, Brunet, se por acaso você assistir esse vídeo, eu estou falando você, porque eu sou mais velho que você, inclusive. Ele tem 42. Vai fazer 42. 2 de fevereiro. Parabéns, Brunet, Deus te abençoe. Eu não ia com a tua cara. Assim, eu tinha muita dificuldade com você, mesmo. Mas a dificuldade era minha, claro. E piorou quando a minha esposa ficou vidrada no teu conteúdo e tal, e teve uma experiência com Deus com você, foi absurdo, não sei o quê. E aí eu acabei indo pro método Destiny. O primeiro método Destiny que teve, eu fui, e foi maravilhoso. Nos 12 pontos que você menciona, que você passa, ensina e compartilha, os 12 princípios que você compartilha no método Destiny, no deu o segundo princípio, eu parei e falei, realmente esse cara é um homem de Deus. Não é porque eu reconheci que você é um homem de Deus que você passou a ser. Você sempre foi, a dificuldade era minha de ver. Então o Teixeirinha anda e convive com o Brunet, acabou convivendo também com outros grandes nomes aí da nação, que tem abençoado multidões, milhões e milhões de pessoas, assim como o Brunet, Flávio Augusto, Thiago Nigro. Eu vi na conferência Destino, na verdade eu vou abrir um aspas aqui. Na conferência Destino, depois eu vou voltar para o assunto. Sim. Na conferência Destino, a gente foi, e foi a primeira vez que eu vi o Thiago Nigro totalmente abalado, rendido, a estrutura dele. Tanto é que ele se ajoelhou no altar. Ele subiu sem saber o que ia falar. Sem saber o que ia falar, né? Extremamente emocionado. Ele é um cara de números, né, catedrático, um cara cético, racional, e emocionadíssimo. E um outro cara que me chamou muito a atenção foi o Flávio Augusto. Ele subiu também, impactado com aquilo que estava sentindo e vivendo naquele momento, o ambiente que estava ali no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, e ele acabou contando uma história que eu não sabia, né, do Flávio, da avó, enfim, toda aquela parte dele lá de fé, da confissão de fé dele, a avó cristã e tal. Aquilo foi um ambiente extremamente poderoso. E você e o Wesley subindo no altar também lá, sendo chamados.
e aquilo que aconteceu lá. Me fala dessa experiência, especificamente do Congresso, do Congresso Destino, Conferência Destino, porque vocês trabalham muito, né? Você, toda a equipe lá, não só você, Wesley, toda a equipe. O Brunet também é muito abençoado por conta disso. Tem uma galera que trabalha com muito afinco, muito dedicada, e precisa, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Mas como é que foi para você a Conferência Destino? Cara, a Conferência Destino, todos os anos, ela sempre é um marco muito grande na minha vida. Apesar de servir muito, né? Apesar de estar lá pra Vocês não trabalhar, ela sempre, em todos os aspectos, assim, sempre foi um marco muito grande. Até quando eu não trabalhava no instituto, eu já ia pra Conferência Destino, sem estar envolvido com nada. Porque eu sempre acreditei no ambiente que é formado lá. Isso, loucura. E a Conferência de 2022 foi uma conferência, assim, que foi um despertar do meu ministério, foi algo muito, muito bom, né? Muito, cara, despertar mesmo, literalmente, né? Não sei se todas as pessoas sabem o que aconteceu lá. Fala o que você quiser. Não sei, mas algo muito interessante sobre isso, Marco, é que Deus, ele, eu acho que uns 40 dias antes eu estava fazendo uma consagração a prol da Conferência Destino, né? E no meio nessa consagração, Deus falou comigo. Deus me, tipo, deu uma visão, eu não sabia que aquilo era uma visão, eu fui saber bem depois da Conferência Destino. É que o Rony ia profetizar, ia acontecer alguma coisa na minha vida através do Rony. Uau. E queria me chamar no palco. Você já tinha visão. A princípio eu não sabia que era uma visão. Entendi. Era, tipo, pra mim era só um pensamento. Era só, tipo, tô sonhando. Mano, tô sonhando. Aham. Aí quando vinha esse pensamento, eu jogava fora, porque, mano, eu não vou criar expectativa pra decepcionar, né? Sim. Aí, tipo, acho que uns 20 dias antes tudo isso aconteceu. E no dia da Conferência de Destino, no primeiro dia tudo aconteceu normal, de boa. Aí eu falei, era só um pensamento mesmo, era só um sonho, era só alguma coisa assim, desse tipo. Só que no segundo... Só um sonho. Aí no segundo dia, acho que no período da tarde, assim, o Rony subiu no palco. E ele tava ministrando justamente sobre os improváveis. E... Aí eu tava servindo, né? Eu sempre servi lá na Conferência Destino na questão dos stories, né? Então eu gravo todos os preletores lá pra subir nos stories. E o Rony olhou pra mim. Aí na hora que olhou pra mim, aí tipo, eu já sabia que ia acontecer. Uau. Aí ele me chamou lá no palco e tal. Aí aconteceu todo aquele mover. Deus confirmou algumas coisas, falou algumas coisas através dele. E só que isso foi no período também que eu tava um pouco frio na questão do meu ministério. Acredito que todos nós, a gente, às vezes a gente precisa de um ânimo da parte de Deus, meio que pra, cara, eu tenho um ministério contigo, você não pode parar, ele precisa dessa renovação, dessa palavra, né? E foi no período assim que eu tava meio desanimado com o ministério, porque a gente teve um boom muito grande e todos nós seres humanos, nós somos movidos por resultados, né? A nossa maior motivação são os resultados. Sim. Então, aí do nada começou a baixar e tal, eu já comecei a achar, pô, Deus tirou a mão dele desse ministério, talvez seja melhor parar, fazer outra coisa, enfim. Errei em algum lugar, o que será que eu fiz? Será que eu não entendi o que Toda aquela comigo? A gente passa por crises também. Pensa que é só você? Tá pensando que é só você? Aí... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. E só que naquela conferência, Deus se reafirmou dentro do meu coração. E não só pra mim, mas publicamente pra todas as pessoas do ginásio. Vejam que a palavra que estava comigo não morreu, tá de pé. Que Deus tem algo na minha vida, que que eu preciso estar disponível, que eu não posso parar, porque acredito que isso depende muito da gente também. Deus te chama, Deus tem um propósito lindo pra sua vida, maravilhoso pra sua vida. Só que se você não obedecer realmente, se você não for firme, seja forte e corajoso, você que tá tomando a decisão de não seguir os planos de Deus pra sua vida, né? O Thiago fala algo muito interessante em relação a isso, que ele como pai, ele faz planos pros filhos dele. Só que depende dos filhos dele, quando estiverem adultos, se vão viver os planos que ele tem desenhados ou não, né? Os filhos têm essa borracha, essa autonomia de escrever o que eles querem pra vida deles, né? Então, isso depende de você, depende das suas atitudes, do seu nível de obediência.
Isso depende da sua... cara, acho que a obediência é a principal mensagem. Agora você falou isso, me lembrei. Eu vi nos stories também, não sei se foi do Thiago Brunet, ou alguém que ouviu ele e replicou e ouviu de uma outra pessoa, mas é bem isso. Você tem filhos? Tenho. Tava num podcast, um bate-papo também. Foi mesmo, será? Ou você ouviu do Brunet a parte mesmo? Não, o Thiago já ministrou isso algumas vezes. Tá. E eu ouvi alguém, não lembro quem. Tem filhos? Tenho. Tá, você faz planos para os seus filhos? Acho que não lembro. Você faz planos para os seus filhos? Faço. Então, mas qual é a certeza que você tem de que eles vão viver os planos que você desenhou? Porque tem a vontade dele. Tem. E às vezes ele não vai viver. Assim é Deus. Deus tem um plano perfeito para nós. Resta saber se nós vamos viver o plano perfeito que Deus tem para nós. E o que eu quero te dizer, um cara de 53 com um jovem de 19, um jovem de 53 com um homem de 19... por favor. É que até outro dia eu também não acreditava mais que Deus tinha um plano perfeito para a minha vida. Não que ele não teria algo perfeito, mas o meu chamado, o propósito de Deus na minha vida, ele tinha sido transferido para alguém. Porque o meu tempo tinha passado por erro meu. Sim. Por eu ter me anulado, por eu ter me afastado, por eu ter me desviado do plano. E não sou só eu. Com 19, pensou a mesma coisa. Na conferência Destino, eu precisei de um bom ânimo de Deus. Sim. Eu precisei ser animado de novo por Deus, porque eu estava desanimado. E o meu desânimo começa a me levar a entender que aquilo que eu pensava, eu já não penso mais. Aquilo que eu sentia, eu já não sinto mais. Aquilo que eu deveria fazer, eu já não quero fazer mais. E aí Deus começa a perceber que eu estou me desviando do plano perfeito e Ele vai me dar uma gota de bom ânimo de novo. Escuta aqui, eu falei para você lá atrás e eu mantenho a minha palavra. Tanto é que eu estou usando outro homem para falar de novo contigo. Dessa vez publicamente. Para 10 mil pessoas. Fora uma multidão que estava assistindo, né? Você tem dimensão de quanto foi no total? Não, assistindo, a gente não estava... você estava online. Não, Mas depois, então, depois ficou gravado, A né? galera gravou bastante, né? Então, Tudo, enfim. Aí já passou de milhões, com certeza. Então, publicamente, Deus dizendo, a palavra que eu te dei, eu ainda mantenho. Eu estou mantendo a minha palavra. Agora, mantém você a tua postura, né? Mantém você seu coração. Mantém você seu coração. A sua mente voltada para mim. Porque o mundo ele vai te desviar e vai te consumir, né? E aí você vai se afastando. Eu tenho um exemplo que eu usei uma vez num treinamento que eu dei. É igual uma bola de golfe. Tem o taco de golfe, a bolinha de golfe em cima daquele pininho, né? Eu não sei os nomes certinhos, tá, gente? Mas fica aquele pininho ali, tem a bolinha de golfe e o cara com o taco. Se você bater um pouquinho fora da onde você deveria bater, ela sai praticamente no rumo certo. Sim. Só que ela vai se desviando. Sim. A boca tá lá, né? E a bolinha vai... E agora que você vê a bolinha no final, ela está metros, quilômetros às vezes, distante do alvo. Mas ela começa devagar, né? Ela vai se afastando devagar. Assim, às vezes, sou eu e você, com uma palavra liberada por Deus, e amanhã eu já acho que a palavra já não está mais viva. Eu dou um passo para o lado, no outro dia mais um passo para o lado, a hora que eu vejo, eu estou a quilômetros de distância da promessa de Deus para a minha vida, né? Profundo isso. Vamos dar um corte, hein? Aí, galera da edição, faz um corte aqui. Agora, vamos lá. Essa convivência, qual foi o momento que mais te impactou no universo que você vive hoje? Se você puder dizer, claro. Pô, eu estava num momento lá com o Brunet, com o fulano, Beltrano, e aquele momento eu parei e eu me vi de longe, num quadro, e falei, caramba, velho. Eu tô nesse lugar, nem eu acredito que eu tô aqui. Acho que o Wesley é a prova disso, acho que o pessoal também é a prova disso. Todos os dias isso é sempre um impacto. Né? Porque realmente o Thiago, a sabedoria que Deus deu, o Thiago é algo, cara, fora do comum, assim, né? E assim, todos os dias é um aprendizado novo, não só o Thiago, o Clay... Ele é fora da curva desse tanto. Ele é.
Esquisitão. Não, mas ele não é esquisitão. Não, não posso falar mal do Rogério. Não, esquisitão assim, ó. O meu esquisito, ó, Mané. O meu esquisito é um esquisito positivo. Lá, rapaz, o cara é diferenciado. O cara não é aquela forma comum. O cara tem uma forma diferente. Realmente. Estranho, né? Cara, mas todos os dias nós temos um impacto muito grande com o Thiago, com o Clayton também, que, cara, acreditou em mim de uma forma, no Wesley, de uma forma absurda, assim, né? Inclusive eu tava até comentando com o Wesley quando a gente tava vindo pra cá, que, cara, o Thiago... Quando ele tava acordado, né? Foi logo na saída, porque ele dormiu a viagem inteira, pra saber. Foi logo que você pegou ele na casa dele e aí... Deitou o banco aqui, foi embora. Primeiro 5 minutos, tchau. Deu nem tempo de passar a primeira música. Mano. E o Wesley, eu concordo com o Wesley. Eu tava até comentando com o Wesley, assim, tipo, porque... cara, tantos erros que a gente já cometeu, assim, básicos, assim, né? Por causa da nossa idade, por causa da nossa maturidade, com muitas coisas. Erros básicos, assim, que se fosse com outras pessoas, certamente a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Ele não teria confiado na gente dessa forma. Então, até honrar a vida do Thiago, a vida do Clayton, a vida do Ramon, das pessoas, do Daniel. Tem que falar todo mundo agora. Agora começou a dar um nome. Do Malvão, da Michelle, todo mundo que... mas acho que de principal o Thiago e o Clayton, porque são pessoas, assim, que têm um poder de decisão, né? De poder manter ou tirar alguém do time. Porque, cara, literalmente, tipo, eles, apesar de todos os erros, assim, que a gente cometeu, erros básicos, assim, e eles permanecer e acreditar na gente, continuar investindo. Porque, cara, se fosse outras pessoas, acho que não teria a mesma paciência que eles têm. Já teria encerrado a jornada há muito tempo, né? Com certeza eles veem algo que vocês ainda não viram, em vocês mesmos. E o tempo vai mostrar. Obrigado. Que honra, hein? Como não cortou pra mim? Aí... Essa câmera aqui e essa câmera aqui Obrigado. de mim. Ele... Aquela é a minha e essa daqui é aberta. Show. E a ilha lá fez certinho, ó. Apontando, eles foram mostrando. O time daqui é muito bom. Top. Clayton, eu tive uma experiência com ele. Ele é muito discreto, né, cara? Ele é muito concentrado, né? Ele é um cara que... A impressão, lógico, que dá é que nada sai do controle, né? Parece que ele domina, ele tem um alto controle, né? Um dos pilares da inteligência emocional, o Clayton é mestre... É o autocontrole, parece que nada escapa, né? Isso é fantástico. Tá, essa é uma experiência que você compartilhou do universo que você convive diariamente, né? Que você tá lá todo dia com eles e tal. E realmente deve ser um tempo incrível com essas pessoas. Eu respondi essa pergunta? Respondeu parte. Por isso que eu voltei nela. Entendi. Porque é o seguinte, você está convivendo no universo onde você tem o Brunet, que é o que mais se destaca. É o líder do time, né? Ele é o grande líder ali. Mas você tem pessoas do time que são fantásticas. O Beto, o Malvão, né? O Clayton, e aí o Daniel, que é o Daniel Brunet, né? Sim. O Daniel é esse. Daniel Brunet. Enfim, todo o resto do pessoal que você falou. Então, todo dia, claro, você tem um aprendizado, uma chance de aprender muito grande. Numa fonte maravilhosa. Mas qual foi um momento onde você estava com eles, ou com o Thiago e outras pessoas que talvez não seja nem só do time, que você parou e olhou e falou, caramba, velho, eu tô junto com esse cara, com aquele, e eu tô ouvindo e eu tô aprendendo algo que... Porque assim, muitas e muitas e muitas pessoas não terão essa oportunidade nunca de estar nesse ambiente. Sim. Então, essa é a oportunidade que muitos têm de ouvir algo de você que seguramente elas não teriam uma oportunidade se não ouvisse de você. Porque lá onde você foi plantado, essa pessoa não chegaria, ou não vai chegar. Sim. Então, já que você está lá, que você se envolve com essas pessoas, porque assim, o que você disse aqui é o que você vive.
Isso é fantástico. Melhor do que eu falar é viver. Palavras motivam, exemplos arrastam. Isso aí. Olha, esteja no ambiente certo. Você está? Esteja conectado com pessoas certas. Você também está. E busque uma overdose de Bíblia, assim, busca a palavra de Deus. Você também está fazendo. Então, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo me mostra que você vive o que você está falando para mim aqui. Só que muitas pessoas, elas não vão conseguir essa fonte que você conseguiu, que Deus te colocou lá. E talvez hoje, assistindo o podcast, ela vai ter a oportunidade de ouvir o Teixeirinha falar, eu estava num momento com fulano, beltrano e ciclano, e aquilo para mim eu olhei e falei, meu Deus, eu tô aqui. Quando teve algum momento assim que você falou, caramba, Acho que com alguém também? acho que de vez em quando eu tenho esses momentos, só que acho que o principal, assim, foi na conferência, justamente, da conferência deste ano. Porque o Thiago tem uma relevância muito grande, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Não, homem de Deus. Só que por a gente estar dentro, a gente não consegue ter tanta ciência, assim, do que está acontecendo. Né? A gente não consegue ter a dimensão, A visão, né? a visão de fato, assim, do que está acontecendo. E na Conferência Destino eu consegui, acho que antes até da Conferência Destino, porque eu faço parte do time de marketing de lá também, né? E a gente abriu uma vez uma caixinha de perguntas para ver o que as pessoas estavam fazendo. A gente soube de algumas pessoas que estavam fazendo algumas loucuras para ir para a conferência. E a gente abriu uma caixinha de perguntas perguntando, cara, o que você está fazendo para vir para a Conferência Destino? Qual é a loucura que você está fazendo? E acho que isso umas 2 semanas antes, assim. Aí, cara, cada loucura, cada resposta, assim, tipo de gente pegando, vendendo celular, vendendo carro, gente com dinheiro só da passagem de ida, sem hotel pra ficar, sem nada pra ficar. Tinha gente que pegou o dinheiro da própria rescisão e bancou a conferência. Cara, gente que vendeu aliança pra ir pra lá. Uau. Cara, assim, você vê o nível de fé das pessoas, assim, né? E nesse momento, assim, eu, tive, caramba, Deus realmente tem alguma coisa na minha vida, porque, mano, tô acessando esse cara, assim, tô sendo pago pra trabalhar pra ele, né? Eu não tô nem tendo custos, assim, pra estar do lado dele, com tudo, na conferência, mentorias, tudo. E, cara, as pessoas estão pagando, realmente, assim, dando a vida pra estar nesse lugar, pra estar junto com o Thiago, pra acessar a sabedoria. Então, acho que a conferência foi onde... Essa conferência foi tipo o blaster, assim, um master, assim. Falei, caraca, Deus realmente me colocou nesse ambiente, assim. Quando vai ser a próxima conferência falando isso? Vocês têm em setembro, mas ainda não tem a data certa. Mês de setembro. Mês de setembro. Agora está... Seguramente vai subir esse podcast aí. Isso, rapidinho, só pro time comercial aqui, eu quero um negócio, uma participação, porque eu tô vendendo a conferência aqui muito bem. O que é o comercial lá? Não posso falar, não. Chamar a Cristiano, a pessoa do comercial aí, do time. Dá um faz guerreiro aqui. Brincadeira. Esquece também de beneficiar a mim, né? Porque eu também tô aqui. É brincadeira, tá? É brincadeira. Por favor. Vamos soltar esse podcast, um dos próximos aí de fevereiro, pra gente divulgar. Então vai dar muito tempo pra você se organizar, juntar o teu dinheirinho para poder estar lá, porque realmente é fantástico. Eu creio que até a gente deve ir de novo. Claro, né, gente? É um ambiente impactante, assim. Eu fui muito impactado. Deus confirmou uma palavra para mim lá. Foi sexta, sábado, domingo ou quinta, sexta, sábado? Não, foi 2 dias, sexta, sábado. Sexta. Na quarta-feira, eu tava lá em Alphaville, um amigo meu me ligou, a gente estava falando sobre esse projeto, inclusive, do Impactamente. E ele falou, irmão, eu tenho uma palavra de Deus para te dar que está queimando no meu coração, e me deu a palavra. E eu já me emocionei muito com a palavra. Aí guardei no meu coração e fomos para a Conferência Destino. Na sexta-feira, acho que foi o Vitor Hugo, ele deu a mesma palavra que meu amigo tinha dado na quarta. E o Vitor Hugo tinha dito assim, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Aí eu fiquei, mano, 10 mil pessoas, eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Uma pessoa. Legal alguém. Eu já mandei logo essa. Falei, 10 mil pessoas, ele vai acertar alguém. Mas, cara, ele deu a palavra, a mesma palavra. Aí eu comecei a chorar, eu falei, rapaz, foi para mim.
E eu tava menosprezando ainda Aham. a direção desse cara. Então foi loucura, foi estranho. E pra gente ir já pros finalmente, meu nobre amigo Teixeirinha. Teixeirinha, ministério, chamado de Deus, propósito. Já falamos sobre muitas coisas de Deus e você com uma idade jovem, com um chamado para jovens, o Ministério Ágape. Muita coisa ainda vai acontecer. Sim, amém. O seu ministério com certeza vai ser muito impactado e vai impactar muito, muito. Não só por quem hoje você acessa, por quem hoje você convive, mas por quem você é. Amém. Se você não fosse a pessoa que você é na dependência de Deus, seguramente Deus não teria aberto algumas portas, Sim. Deus não teria fechado outras portas. Então Deus com certeza vai fazer. No seu ministério, aonde o Teixeirinha quer chegar? Cara, Sem falsa modéstia, porque é Deus, né? é Deus. Deus vai fazer. Aonde? Eu acho que eu tenho muito o Thiago como referência. Eu acredito que o Thiago também tem uma ministração que ele fala que Deus, ele... Caraca, como que era? Forte. Ele fala que Deus nunca vai permitir você ver algo que ele não tem a intenção de te dar. Então, Não, repete. Deus, ele nunca vai calma aí. Ai, meu Deus, ele nunca vai permitir que você veja algo que ele não tem a intenção de te dar. Nossa. Então, acho que se eu tô tendo esses acessos hoje é porque Deus vem me dando alguns permitido sonhar com algumas coisas, permitido escrever alguns projetos, algumas coisas. E se ele tá permitido, eu tenho certeza que talvez seja a intenção dele realmente proporcionar isso, né? Não a mim, Sim. mas porque é pra glorificar o nome dele, sempre. E só que, cara, eu não sei de fato ainda, tipo, eu planejo ter uma conferência, eu planejo ter, cara, um lugar que é um instituto, eu planejo ter uma série de coisas, né? Só que tudo isso é incerto mediante a Deus, porque Deus ele faz o que ele quiser, eu planejo isso, meu coração palpita isso, talvez isso possa se realizar só que de uma forma diferente, né? Ou talvez seja por causa de algo que eu vivo hoje. Só que, cara, eu vivo na dependência total mesmo dele e o que vocês podem esperar de mim cara, é só ser só um transmissor da palavra dele e uma ferramenta, né? Servir a quem Deus te trouxer como povo, né? Isso, exatamente. Deus está me trazendo um povo e esse povo eu vou servir. O mundo que você está hoje inserido, né? O convívio que você tem hoje te faz ver isso, né? Conferência, instituto. Fazer parte da organização. Porque eu não tenho, e não sei se terei, mas também está tudo bem, esse nível de acesso com o Thiago, por exemplo, que você disse que a tua maior referência hoje é ele, né? E você vê esse cara servindo, porque ele trabalha pra caramba também, né? E vocês trabalham muito lá. Aspas também. Quanto tempo horas vocês trabalham, por exemplo, no método Destiny? Eu sei que começa antes, né? Começa na quarta-feira. Vocês começam a trabalhar na quarta, pro evento ser quinta, sexta, sábado. A gente começa a trabalhar no espaço, na estrutura, na quarta-feira de noite, né? Sim, mas vocês já estão organizando antes. A organização é meses antes. E aí começa, tem quarta-feira aí dessas que vocês vão ter 9 da manhã, 3 da manhã, no outro dia, 7 horas tá lá, 6 horas tá lá. Isso, exatamente. Dorme 3 horas e lenha. E a conferência, o dia inteiro em pé. Conferência de destino, quantas horas vocês trabalharam ali para organizar tudo aquilo? Foram meses, né? Não, é loucura, né? Foi orando e pessoa de intercessão. A conferência de destino foi algo extraordinário, porque um mês e meio antes a gente não sabia se realmente ia acontecer a conferência de destino. Porque aconteceu algumas coisas lá, questão de documento, prefeitura, tudo isso. E, cara, o mundo espiritual tava agindo para realmente
não acontecer. Bloquear, interromper. Porque, cara, ia acontecer, todo mundo já sabia que ia acontecer algo sobrenatural lá, né? Então, um mês antes, claro, já tava tudo planejado, a gente já tinha feito toda a nossa parte, já tava tudo pronto. Só que um mês antes, mais ou menos, a gente não podia vender ainda, porque a gente não tinha certeza de tudo, né? A gente não tinha um aval da prefeitura, enfim, tudo. E a gente... E por isso a gente não... cara, a gente tinha que vender 10 mil ingressos em um mês, cara. Foi loucura. Isso, humanamente, assim, impossível, tá ligado? Porque a gente também não tinha uma verba estratosférica, assim, pra gastar com anúncio, gastar com tudo, né? E aí, nisso, a gente também vê a mão de Deus agindo em prol daquilo que ele quer realizar, né? Reagindo naquilo que... Cara, dependência. Acho que dependência é o estado que Deus quer que nós permanecemos pela vida toda. Porque acho que algo que eu tenho pra mim também é que os planos não são meus, o projeto não é meu, o resultado também não é meu. Tudo é de Deus, né? Os planos são de Deus. Então, aquele que deu o plano, aquele que deu o projeto, tudo, ele é o responsável também por fazer com que aquilo se realize, se concretize, né? A gente é só a ferramenta que vai lá no mundo, na humanidade, e toca e faz o que Deus pede. Mas aí, cara, só a ferramenta, mas o responsável pela grande obra é Deus. E só que... isso tira um certo peso de nós, só que nós achamos que Deus ele tem um contrato de exclusividade com todos nós. Sim. Não estou generalizando, todas as pessoas pensam assim, né? Mas grande parte acha isso, que Deus me escolheu para isso, mas eu não vou fazer agora e tá tudo certo. Mas, cara, se você não fizer isso, tudo bem. Deus ele não vai parar a obra dele por sua causa. Jamais. Ele vai achar outra pessoa que esteja disponível para fazer aquilo que ele quer fazer no mundo. Na vida das pessoas. Então, Deus não tem contrato de exclusividade com ninguém. Se você não quiser, ele vai achar outra pessoa que queira, que esteja mais disponível do que você. Só que saiba que Deus ele vai te colocar num nível de dependência totalmente diferente. E quanto mais você cresce, quanto mais você sobe, maior vai ser a dependência. E a nossa necessidade de ter o controle das coisas acaba atrapalhando isso, né? Porque a gente, ser humano, a gente quer ter o controle de tudo, não importa quem seja. A gente quer ter o controle das situações, porque, cara... a gente não consegue enxergar o amanhã. Então, só que saiba que o controle da sua vida, quando você está no centro da vontade de Deus, o controle não é seu, o controle é de Deus, né? Apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele se tornou escravo de Cristo. Sim. Então, onde Deus mandava ele ir, ele tinha que ir, ele ia obedecer, porque justamente ele tinha essa ciência de que, cara, beleza, se eu não for, tudo bem, eu vou colher as consequências disso, mas Deus vai levantar outra pessoa pra ir. Mas ele decidiu ir, né? Ele decidiu viver na dependência dele. Quando ele largou toda a fama que ele tinha, Cara, Paulo era uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa, tipo, muito relevante. E ele largou tudo isso pra seguir o evangelho. A gente tem outras pessoas bíblicas também que largaram tudo pra seguir. Aí a gente também tem pessoas, assim, que vê nitidamente que não deixaram as coisas, né? O jovem rico é um exemplo muito claro disso, que ele chegou diante de Deus e falou, diante de Jesus, falou, Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus foi e falou, cumpre os mandamentos de Moisés e tal. Aí falou, Jesus, tudo isso já cumpro. Aí Jesus, para dar a cartada final, falou, cara, larga tudo que você tem então e me segue. Aí ele falou, não, ele estresseceu, aí já é demais, eu não vou largar tudo que eu tenho. Pô, demorei anos pra conquistar tudo isso, vou largar tudo pra te seguir? Maluco? Só que, e acho que é isso, acho que saí totalmente do foco. Não. O que eu tava falando, o começo foi o tanto que vocês trabalham, né? O tanto que vocês se dedicam. E as pessoas, elas veem aquilo que está na rede social. E eu vi muito o Thiago Brunet, comentava bastante com a Tati, dizer, caramba, olha a doideira que foi realizar essa conferência. Né? O peso da batalha espiritual que todos tiveram que enfrentar, e o Thiago como a linha de frente, né? Que chama essa responsabilidade. Principal alvo. E outras coisas que aconteceram na conferência, que a gente acaba sabendo e vendo, quem está lá viu, né? E, enfim, a estrutura, o que não deu certo.
de convidado e não sei o quê, e ele ali, cara, mantendo firme, a tocha acesa, e o evangelho sendo pregado, e pessoas aceitando Jesus, e pessoas sendo curadas e transformadas. É este universo que você vive, e aí era a pergunta que eu estava fazendo, por isso que você sente hoje o teu coração inclinado para esse caminho. Aí eu tenho no meu coração de fazer uma conferência, eu tenho no meu coração de fazer eventos para poder abençoar pessoas, transformar pessoas. Eu tenho no meu coração levar o evangelho mesmo para essa geração. Eu tenho no meu coração ter um instituto. Por quê? Porque hoje é o meio que eu estou inserido. Sim. E o que eu quero te dizer de novo, para você que está assistindo, cara, você foi muito lúcido quando você falou isso. Ambiente certo, conexões certas e overdose da palavra de Deus. Porque você está inserido nesse ambiente, por isso que você quer fazer isso. E você hoje já entende muito novo que tua vida ela existe para servir. Porque é assim que as suas referências vivem. O seu pai com certeza faz a mesma coisa, porque está no evangelho faz tempo. Sim. E para você estar permanecendo no evangelho, você só permanece servindo. Porque se você permanecer no evangelho só recebendo, ninguém nem vai te notar. Vai ficar um obeso crente da palavra de Deus, aquele que sabe, mas não vive, né? E os teus pais com certeza fazem isso. E você foi inserido com alguém que faz isso, que é o Brunet, que está inserido e envolvido com pessoas que fazem isso, que é o time todo. Por isso que você tem esse desejo também no coração. Então Deus vai alinhando e vai te direcionando para dizer, você já está cumprindo, mas daqui a pouco eu vou colocar você à frente de algo. E eu só estou te preparando para que esse momento chegue. Sim. Que para você pode ser daqui a alguns anos, para mim vai ser, para mim Deus, né? Vai ser no estralar, Sim. porque é tudo no meu tempo. Profundo também isso, hein? Vale a pena. Um minutinho, prometo, não vou passar de um minuto, só porque eu queria falar algo sobre esse servir que você falou. Deus, ele era o único que podia ser vangloriado para sempre. Sim. Cara, ele é o único para ser idolatrado, enfim. Sim. Só que, mesmo assim, ele decidiu largar toda essa glória que ele tem lá no céu e se tornar carne. Sim. Que o verbo se tornou carne, que foi Jesus Cristo. E Jesus, ele foi a maior referência do servir. Eu tava fazendo meu devocional esses dias e Deus, ele me trouxe muito claro isso quando eu tava lendo a passagem de quando Jesus, ele lavou os pés dos discípulos dele. E ele justamente, para dar um ensinamento para os discípulos dele. Jesus, o mestre, cara, que era relevante, era desejado por, cara, era uma referência absurda para os próprios discípulos dele. Sim. Ele decidiu lavar os pés daquelas pessoas que não mereciam, porque Jesus era uma pessoa santa, né? Então, ele lavou os pés. É engraçado até quando ele vai lavar o pé de Pedro, que Pedro fala que eu não sou digno disso. E Jesus vai lá dar um esporro nele. Só que depois tem algo muito engraçado que Jesus, ele não serviu só os discípulos bons. Ele também lavou os pés e serviu o Judas, que foi o próprio traidor dele. Sim. Ele lavou os pés e serviu Pedro, que foi a pessoa que negou ele 3 vezes quando ele foi crucificado. Então, a gente tem que servir e honrar não só as pessoas que fazem o bem para nós, não só as pessoas que a gente gosta, mas a gente tem que servir e honrar também aquelas pessoas que cara, fizeram algo, mas por ser autoridade na sua vida, ela é digna de honra. Você tem que servir também as pessoas que te maltratam, porque as pessoas só te maltratam porque é aquilo que ela tem. Ninguém sai, o Cleito fala isso, que ninguém sai planejando mal pra fazer com as pessoas. Sim. Então, se ele tá planejando mal com você, é porque, cara, isso é o melhor que ele pode dar, infelizmente. Então, exercer essa compaixão e servir. Jesus, ele serviu os pés do traidor. Sim. Ele lavou os pés daquela pessoa também que negou ele, né? Então fica esse ensinamento pra você. Profundo. Depois vocês vão perguntar pra mim, por que você quis chamar o Teixeirinho? Por que você quis... Por isso. Deus me confirmou algo aqui que eu vou compartilhar. Aleluia. Antes de eu compartilhar esse algo que eu recebi no coração, Jesus, fala aí, o que ele é pra você? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegou para isso não por ele. Acho que Jesus, ele é responsável por tudo que está acontecendo na minha vida. Ele é responsável por todos os ambientes que eu tenho acessado. Ele é responsável por quem eu vou me tornar.
Ele é responsável por ter me dado uns pais maravilhosos, por ter me dado uma irmã maravilhosa, por ter me dado os pastores excelentes que eu tenho. Jesus ele é responsável por, por tudo que tá acontecendo de bom, ou tudo que aos meus olhos é ruim, mas lá na frente eu vou entender que é bom. Então, Jesus, ele é fenomenal, ele deu tudo pra entregar tudo por mim, né? Então, Jesus é a vida, é o responsável por... É a fonte. É a fonte, é responsável por tudo que eu tenho. Amém, queridos. Eu estou aqui extasiado na presença de Deus. Glória a Deus. O que eu queria compartilhar nesse final, porque assim, quando eu imaginei ter o podcast, eu tenho aqui pessoas que começaram comigo, essa ideia do podcast, eu já tinha alguns nomes para convidar, né? E o seu era um deles que eu tinha. E sem saber de história, sem saber de nada. Mas porque eu tive lá no primeiro Método Destiny, depois a Tati foi trabalhar junto com vocês lá nos outros 3 Métodos Destiny, e olhar vocês se movimentando, servindo, a forma com que vocês dão atenção, vocês da equipe, né? Dão atenção para as pessoas, e olhando o acesso de vocês ao Thiago Brunet, o acesso de vocês às pessoas que o Thiago Brunet se relaciona, né, a quem ele tem acesso, e ver a integridade de vocês, né? Em nenhum momento eu vi nenhum tipo... Porque assim, como a gente também já fez eventos, Sim. Participei de eventos, gerei eventos, criei eventos, você tem um olhar de bastidor também, né? Sim. Então você olha nos bastidores para ver o que está acontecendo. E aí eu gosto muito de analisar pessoas e ficava vendo o comportamento de vocês. Falava, rapaz, jovens e tendo essa oportunidade com essa integridade. Com certeza teria algo para compartilhar. E teve. Está aqui o podcast, com certeza. Vocês estão se deliciando junto comigo desse episódio. Mas e assim, eu vou chamar porque vai ser importante, porque tem uma mensagem para dar, porque a gente vai aproveitar um tempo bacana diante da presença de Deus, e esse é o motivo do podcast. Mas nesse final eu entendi de forma mais clara o que eu deveria ter feito, porque eu chamei vocês para realmente te honrar. Então é Deus te honrando, dando esse espaço para que você seja ouvido, para que você seja visto, para que você seja respeitado, para que você seja amado e reconhecido. Não só por mim, né, que lidero o podcast, e pela audiência, por todo mundo que vai assistir, mas é uma forma de Deus te dizer o seguinte: eu estou contigo, Amém. E eu estou te levando, e eu estou te honrando, e as portas vão se abrir porque Ele vai abrir. Amém. Então, cara, de coração, obrigado por tudo que você me falou, de verdade. Aqui está o nosso grande amigo Lucas Teixeirinha da Silva. Gente, eu queria falar agora, a produção, ajuda aí, ó, a liberar aqui os meus patrocinadores. A gente não podemos nos esquecermos dos meus... Aí, New Arquitetura. Vamos lá, o próximo, por favor, no looping. Deixa no looping aí pra mim, o New Arquitetura, do meu grande amigo Luciano. Série de implementos do meu grande amigo Rodrigo Michele. Para não deixar de ser Vértice Company, do meu mais ou menos do meu amigo Áquila. Deus abençoe você. Até o nosso próximo podcast. Depois desse aqui eu vou gravar mais um. Vocês vão ver, não sei em qual ordem vai sair esse podcast, mas vai ser demais, que é o nosso grande amigo também com um problema de personalidade. Mas eu vou, porque ele não sabe direito quem ele é, se ele é um, se ele é outro. É um cara que tem crises existenciais. Mas vocês vão amar também. Obrigado por você ter acompanhado mais um podcast comigo, Impactamente Podcast. Até o próximo, daqui a pouco a gente aparece de novo na sua timeline. Valeu! Valeu!